Isaías, Jeremias também tem uma... E, na verdade, Salmos fala bastante também. E no Novo Testamento nós temos os discursos de Jesus sobre o fim dos tempos, né? Em Mateus está lá no capítulo 24 e 25. No Evangelho de Marcos aparece no capítulo 13. E em Lucas aparece um pouco no 17 e no 21. Capítulo 21. São capítulos que falam sobre quando Jesus falou do fim dos tempos. O apóstolo Paulo ainda trata isso em 1 Coríntios 15 e no livro de 1 Tessalonicenses. Na verdade a Bíblia inteira fala, mas esses que eu estou citando é mais concentrado, né? Fala um pouco mais, traz ali informações um pouco mais densas. E claro, embora nós vamos estudar o Apocalipse, em torno do Apocalipse, mas nós vamos ver todos esses textos. E esse estudo ele não é só hoje. É um estudo que eu estou programando para uns 2 meses e meio, mas sempre tem assim, às vezes um dia que tem um pouco mais de pergunta, alguma coisa que precisa estender um pouco mais. Então talvez até 3 meses, né? Talvez até dure aí uns 3 meses. Mas é um assunto que se torna urgente porque vai ter um dia que nós vamos ficar falando só sobre os sinais, não é hoje. Mas eu separei um dia só para falar dos sinais dos fins dos tempos. Os sinais não é a única coisa que nós temos que nos preocupar, mas é um dos temas interessantes, importantes, porque são através dos sinais que nós vamos ter condições de descobrir e de perceber. Está mais perto ainda. Está mais perto ainda. Né? Está mais perto ainda. São os sinais. Existem sinais um pouco mais genéricos e existem sinais muito específicos. Muito específicos. Alguns deles nós vamos já ver hoje numa introdução aqui, num processo de introdução. Né? Tem alguns que não vai ter como confundir, não vai ter como a gente não perceber. Opa, agora, porque eu pelo menos ouço de muitas pessoas, esse negócio de Jesus voltar, fim do mundo, isso ele sempre falou, faz 2000 anos, várias épocas na história da humanidade, já teve guerras, já teve pragas, já teve não sei o que aqui, já teve ali, já aconteceu, por que agora? É que nunca, gente, e no dia dos sinais eu vou trazer esses dados para vocês, nunca antes os sinais estiveram tão intensos, frequentes e todos juntos. A Bíblia apresenta 3 categorias de sinais: sinais na natureza, terremotos, tsunamis, por aí vai, questões de lua, sol, eclipses, sinais na sociedade, corrupção, pai matando filho, filho matando pai, e sinais na igreja, né? Apostasia e várias outras coisas que ocorrem. Mas nunca todos os sinais estiveram juntos. Bom, vai ter um dia que a gente vai falar dos sinais. Tem que ter um dia só para isso. Só para isso. Eu acho que no dia que a gente falar dos sinais, eu vou trazer um pouco de notícias atuais, que vai ter gente aqui saindo meio de cabelo em pé. Porque é um tanto quanto assustador de ver como é que a coisa está caminhando. Né? Mas não é só Apocalipse, nós vamos centrar nosso estudo em torno do Apocalipse, e nós vamos começar o nosso estudo de Apocalipse no livro de Atos. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu?
esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Essa é a promessa ou a fala mais direta, objetiva e no ponto que fala sobre a volta de Jesus, bem no momento em que ele estava subindo. E eu quero chamar a atenção aqui para 3 pontos só desse início, antes da gente abrir lá em Apocalipse, que quem quiser já pode ir abrindo. Mas eu quero chamar a atenção para 3 pontos desta palavra aqui, quando Jesus está subindo aos céus. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção: os discípulos perguntaram sobre quando Jesus restauraria o reino a Israel. Guardem isso. Vai ter um dia que nós vamos estudar sobre o Messias e sobre o anticristo, ou o antimessias. E aí nós vamos ter que entender o porquê desta pergunta dos apóstolos, dos discípulos. Quando tu restaurarás o reino a Israel? Os discípulos de Jesus criam no Messias que viria restaurar politicamente Israel. E agora está Jesus subindo. Jesus, o senhor já está subindo, o senhor está indo para o céu. Não vê Israel ser restaurado politicamente, Jesus. Ô Messias, tchau, volta. Cadê o reino? Porque eles estavam esperando isso. E de repente Jesus está indo para o céu e eles não viram aquele reino voltar a ser como era. A espera dos judeus para o Messias, irmãos, é que o Messias faça com que Israel volte a ser como era nas épocas de Davi e Salomão, um reino próspero, rico. E Jesus veio caminhando com eles e eles esperaram isso durante a vida de Jesus. Um dia nós vamos falar bem detalhado sobre isso e vocês vão ver que não foi só essa vez que perguntaram. A preocupação deles era: quando que o Senhor vai tomar o teu lugar no trono? E no caso Jesus, quem reinava em Israel, quem reinava para os judeus na época era Herodes, que não é um judeu filho de Jacó. Herodes é Idumeu, filho descendente de Esaú. Lembra? Esaú e Jacó. Okay? O Herodes ele não é da linhagem de Jacó, ele era da linhagem de Esaú. Ele é meio aparentado com os judeus, mas não é judeu. E agora eles perguntam: mas Jesus, você está subindo? Não. E o reino de Israel? Não era para isso que o Messias vinha? Não era esse o objetivo do Messias? Eles não entenderam, por exemplo, quando Isaías trata do Messias no capítulo 53, dizendo que o Messias era homem de dores, que veio para sofrer as consequências dos nossos pecados. Eles não entendem. Esta parte para o judeu não fala de Isaías, fala de um homem derrotado. Para o judeu, um homem que foi crucificado na cruz não pode ser o Messias. Messias é quem vem governando. Para o judeu, a ideia de Messias, e para esses cristãos iniciantes que ainda estavam com o judaísmo em suas cabeças, a ideia de Messias é um rei, um que governa, um que manda, um que tem poder. De repente Jesus morreu, ok, mas morreu, acabou, a esperança acabou. Ressuscitou, opa, ressuscitou, ele é poderoso, agora vai, agora ele pega o trono de Herodes. Não, anda 40 dias com eles e o senhor ressuscitou, andou com a gente, agora eu achei que pegava o trono de Herodes. Aí eles perguntam: Jesus, quando que o senhor vai restaurar o reino a Israel? Eu gosto dessas respostas que Jesus dá aqui para essa turma, viu? Não cabe a vocês saber o tempo, as estações. Faz o seguinte, e aí vem o segundo ponto que eu quero chamar a atenção. Não vou responder isso para vocês, não cabe a vocês isso. Mas estou pondo uma responsabilidade em vocês, para vocês. Vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, que é o lugar onde eles estavam. Sejam minhas testemunhas onde vocês estiverem. Mas sejam também minha testemunha na Judéia. O que era a Judéia? Jerusalém é a cidade. Judéia é o estado onde ficava a cidade de Jerusalém. Limeira, São Paulo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, na sua cidade, no seu estado. Na Samaria. Opa! Samaria é o povo inimigo.
É o povo que a gente não pode pregar o evangelho. É o povo que não... Mas vocês vão ser minhas testemunhas em um povo longe, distante, diferente de vocês, que muitos até consideram inimigo. E até os confins da terra. E tem uma coisa interessante nessa história de confins da terra. O apóstolo Paulo, se vocês olharem as pregações e os lugares por onde ele andou pregando o evangelho, ele andou em toda a Ásia Menor, várias cidades, ele foi o maior missionário da época bíblica, andando em vários, né? E ele tinha um sonho quando ele foi preso, e esse sonho ele não realizou, de ir para a Espanha pregar. Ele queria pregar na Espanha. Já existia a Espanha onde é hoje. E se eu não me engano, naquela época não tinha Portugal. Aquela península toda era a Espanha. Que nós conhecemos hoje como Espanha e Portugal. Como naquela época não tinha sido descobertas as Américas, ok? Eles viviam ali no Oriente Médio, conheciam a Ásia, norte da África, porque a África tem o norte, tem o deserto do Saara e a África para baixo do Saara, que é a chamada África subsaariana, para baixo do Saara. Mas naquela época ninguém sabia, porque ninguém nunca tinha se metido a besta a atravessar o deserto do Saara para chegar na parte do sul da África. Então, o norte da África, Europa, Ásia e Oriente Médio, era o que eles consideravam o mundo. Quando Paulo diz, eu quero ir pregar na Espanha, é porque para ele, a Espanha era os confins da terra. E ele já tinha pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria. E para Paulo, como pessoa, indivíduo, só faltava alcançar os confins da terra, que na cabeça dele era a Espanha. Porque naquela época era o fim do mundo. Paulo quis porque quis cumprir esse chamado de Jesus em todo o seu completo, mas Jesus estava falando não para cada pessoa, estava falando para a igreja. De repente você vai para Jerusalém, você vai para a Judéia, você vai para Samaria e você vai para os confins da terra. Como igreja a gente chega lá. Não é cada indivíduo ir para todos os lugares. Mas Paulo ele quis tanto, né, que tem um momento que ele fala, eu quero pregar na Espanha, foi um dos lugares que ele não conseguiu chegar. Né, ele morreu antes. Pregou em muitos lugares, mas não chegou lá. Era os confins da terra. Agora Jesus está dizendo assim, ó, não cabe a vocês saber o dia que eu vou restaurar o reino a Israel, mas vocês têm que ser minhas testemunhas. Ele responde a pergunta deles sobre voltar o reino a Israel. Repare que os discípulos não estavam perguntando nesse momento, quando o Senhor voltará. Era quando restaurará os reinos. E aí a resposta para esta pergunta é, não é da tua conta. E no final, Jesus já no céu, 2 homens de branco, 2 anjos, no meio deles. Por que vocês estão aí olhando assim, todos, né? Esse Jesus que foi, vai voltar. Do mesmo jeito que vocês viram ele subir nas nuvens, subir voando para o céu, ele vai voltar, do mesmo jeito. É a primeira promessa direta sobre a volta de Jesus, porque todas as profecias até então, sempre em volta de alguma coisa assim meio misteriosa, né? É a primeira vez que fala-se abertamente. Esse Jesus que foi, vai voltar. Bom, vamos deixar um pouquinho Atos e vamos lá para o Apocalipse. E no Apocalipse, eu quero trazer algumas informações hoje introdutórias, algumas informações que vão nos ajudar a entender isso ao longo das semanas. E eu já falei que Apocalipse não está sozinho enquanto livro que fala deste assunto da volta de Jesus, julgamento, final dos tempos. Ele não está sozinho, mas ele é o livro que trata exclusivamente desse assunto. Do começo ao fim ele fala só sobre isso. Você pega, por exemplo, Ezequiel fala muito sobre julgamento, fim dos tempos, mas também fala muito sobre, por exemplo, evangelismo, Ezequiel. Né? Apocalipse quando fala de evangelismo, é dentro da perspectiva do fim dos tempos, dentro da ideia dos fins dos tempos. Mas olha só, uma coisa interessante sobre Apocalipse. Alguém já achou no Apocalipse a palavra arrebatamento? Ou ser arrebatado? Apocalipse não tem. Interessante, né?
O livro que trata do assunto não cita a palavra arrebatamento, embora fale do arrebatamento dentro de um jeito mais... E aqui vale uma observação, gente. Apocalipse é um livro escrito numa linguagem simbólica, numa linguagem... Inclusive o estilo literário usado em Apocalipse é chamado de estilo apocalíptico. Cheio de enigmas, cheio de mistério. Você não consegue entender Apocalipse se você não tiver uma clara noção do Antigo e do Novo Testamento. Você não consegue entender Apocalipse sem entender as promessas do Antigo nos profetas e no Novo Testamento. Sem entender quando o Apocalipse cita, por exemplo, que tinha um cordeiro ensanguentado. Não dá para entender quem é esse cordeiro ensanguentado se nós não soubermos que Jesus Cristo morreu como cordeiro na cruz e derramou todo o seu sangue. Mas quando João escreve cordeiro ensanguentado, ele escreve isso desta forma que uma pessoa de fora, que não é cristã, que não é ela não entende. Uma pessoa de fora não entende. Só aqueles que realmente sabem do que está falando, que vai entender o que está falando sobre o cordeiro ensanguentado. E várias outras coisas que estão em Apocalipse. Nós já vamos falar sobre várias delas ao longo desses tempos. Mas vamos tratar também, nesse momento, para entendermos Apocalipse, de um dos símbolos muito frequentes, o número 7. Apocalipse começa com 7 castiçais, 7 cabeças, 7 anjos, 7 espíritos. Né? E pegando aqueles grupos principais lá do meio, 7 selos, 7 trombetas, Sim. 7 cálices, 7 cartas. E por que o número 7 tem um significado? Porque ele tem um símbolo muito interessante. Ele tem uma simbologia muito... O número 40, por exemplo, ele tem símbolo de provação. Quando você vê 40 na Bíblia, está sempre relacionado à provação. Jesus jejuou 40 dias no deserto, o povo de Deus caminhou 40 anos no deserto, e por aí vai. O número 7, ele tem o sentido de algo perfeito, no sentido de algo completo. Não é perfeito moralmente, que não comete erro. Não é esse perfeito. É o perfeito no sentido de completo, algo acabado. Sabe quando você vai visitar uma criança no hospital, ou na casa já de uma mãe que ganhou neném, e às vezes tem um que faz um comentário assim, oh, que bonitinho, é perfeito, né? A pessoa está querendo dizer que tem lá 2 perninhas, 2 olhos, está tudo bem, está tudo ok, não teve nenhum problema. É nesse sentido que diz. Não está dizendo que aquela criança nunca vai cometer um erro, nunca vai fazer coisas erradas. É nesse sentido que o 7 tem o sentido de perfeito, é no sentido de algo completo. E aí vamos entender uma coisa quando o João ele escreve usando 7. 7 isso, 7 aquilo, né? Vamos lá. 7 trombetas. O que a trombeta significa? Eu costumo dizer que é o chamado de Deus para o arrependimento. Chamado, aviso. Vamos pegar a trombeta individualmente, meu irmão. O que era a trombeta no exército? Né? Ela tem um som que ao ser emitido, convoca, chama ou avisa sobre algo. Então tem uma cidade daquela época que era toda cercada com muros, tinha umas torres de vigia. No alto da torre de vigia que ficava ao redor da cidade, ficavam os atalaias, os vigias que olhavam para as direções ali, para longe da cidade, para fora, verificando se vinha inimigo, se tinha exército, o que acontecia. Do alto ele via longe. Dependendo do que ele via, ele pegava a sua trombeta e avisava para dentro da cidade. Cada tipo de toque significava uma coisa. Tinha o toque avisando, olha, está vindo o mensageiro trazer alguma mensagem. Olha, tem uma pessoa ferida correndo em direção ao nosso portão. Olha, tem um exército chegando na nossa direção. Para cada situação tinha um toque diferente de trombeta. Podia ser convocação, um toque que convoque os soldados para se apresentarem perante uma praça, um portão, sei lá. Podia ser um aviso de ataque. Então, estamos sendo atacados. A trombeta é aviso. João usa o símbolo de uma trombeta no Apocalipse. E as trombetas eu vou explicar um pouquinho melhor hoje ainda, um pouquinho mais no final. Pelo menos as 4 primeiras. A trombeta significa aviso. O que João está querendo dizer? Olha, eu estou trazendo alguns avisos da parte de Deus. Deus vai lhes dar alguns avisos antes de realmente chegar no fim.
E esse aviso, ele não vai ser parcial, ele vai ser completo, ninguém vai ter dúvidas do que está para acontecer, porque são 7 trombetas, é um aviso completo. Não é um aviso parcial. É 7 trombetas, então é aviso. E é um aviso completo. Perfeito. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Ninguém vai poder dizer que foi pego de surpresa. Ninguém vai poder dizer que... Quando ele fala dos selos, é a mesma coisa. Só uma introdução. Selo, para quem não sabe que é 7 selos. Eles escreviam uma carta num papiro, dobrava-se em círculo ou assim, tanto faz, a maioria era em círculo. Vinha um pouco de cera quente, tipo cera de vela, para vedar. E cada autoridade, um rei, um príncipe, cada autoridade tinha o seu sinete, um anel ou um carimbinho, com um desenho feito ali que era representativo da sua pessoa, né? Que nem quando Jesus pergunta, dá uma moeda, de quem é essa imagem na moeda? É de César. E aquela imagem que estava na moeda, César tinha também um sinete, onde uma correspondência importante, que ele tinha que mandar de um lugar para o outro, ele colocava aquele cera de vela, marcava com aquele sinete, e aquela carta era selada. Se alguém tentasse romper, quebrava a cera. O destinatário ia ver, quebrei, deixa eu fazer de novo. Para fazer de novo, só derretendo a cera, aí perdia o desenho. Então não tinha como romper a cera. Só o destinatário podia romper. Né? Um mensageiro que rompesse ou perdesse o selo, ele era morto, porque não conseguiu entregar a carta corretamente lá no lugar. Bom, são 7 selos. Mas selo fala de uma mensagem secreta, que só o destinatário pode ver. Isso é um selo. O selo sela uma mensagem. E o selo no Apocalipse está selando um livro. A mensagem desse livro está até aquele momento, encoberta. O selo não pode ser aberto. Qual que é o único destinatário que tem o direito de abrir esse selo? Jesus. Se o selo é aberto no meio do caminho por alguém não autorizado, o mensageiro, no caso, na época, era morto. Mas depois eu vou entrar também na questão de explicar os 7 selos. Hoje só estou dando essa ideia para vocês entenderem. Por que então que são 7? É porque tudo o que Deus deseja revelar para o ser humano que ainda falta, que ainda esteja encoberto, o será revelado nessa fase dos 7 selos. Será a revelação completa do que falta explicar. Mas vai ter uma nova Bíblia, vai ter mais... Não. Coisas que já estão na Bíblia e que muitas vezes nós lemos e não entendemos, virá ao entendimento nessa época de abrir os 7 selos. Será revelado. Assim como temos os cálices, né? O que o cálice representa em toda a Bíblia? O cálice é uma taça, um copo. Tanto as orações dos santos na Bíblia toda são acumuladas no cálice, quanto a ira de Deus. A ira de Deus é acumulada no cálice também. Jesus Cristo no Getsêmani, antes de morrer, falou assim, na oração dele, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Porque em todo o Antigo Testamento e no Novo, cálice representa a ira que Deus está juntando, para que quando transbordar, ele derrame sobre a humanidade a sua ira. Aí sim, o momento dos 7 cálices, da ira de Deus que será derramada sobre a terra, que está aqui no Apocalipse, desses grupos, é o último grupo. Aí o negócio vai ficar feio. É Deus derramando toda a ira dele pelos pecados da história da humanidade. Tudo. A gente vai um dia falar sobre os 7 cálices. Tá? Isso é para que nós entendamos um pouco, no geral, nós estamos só tendo uma ideia geral do Apocalipse. Outra coisa que eu quero que vocês entendam. João estava numa prisão, uma ilha chamada Patmos, que era uma ilha-prisão. Né? Alguns presos, dependendo dos seus crimes, iam, tudo mar em volta, não tinha como fugir. Né? Então ele estava lá nessa ilha por estar preso. Preso por quê? Roubou? Matou? Pregou a palavra de Deus. Foi preso porque pregou.
a palavra de Deus. E João queria se comunicar por cartas com seus irmãos, com as igrejas. Mas será que dependendo, ele tinha sido preso por... Se ele escrevesse uma carta falando das coisas de Deus, os guardas provavelmente liam as cartas. É muito provável que tinha alguma censura nessa prisão, nessa ilha-prisão. Ele não conseguiria mandar uma carta dali de dentro da ilha para fora, falando de Jesus, encorajando, vamos continuar crendo. Ele tinha sido preso por falar essas coisas. Os guardas não iam deixar uma carta sair dali com esse assunto. Ele já era um senhorzinho de 100 anos de idade. Nessa época aí. Por que vocês acham que ele escreveu cheio de símbolos? Os guardas não sabiam quem eram. O guarda não sabia o que era o 7. Os cristãos sabiam. Os guardas não entendiam o que eram trombetas. Os cristãos entendiam. Os guardas não sabiam o que era um cordeiro ensanguentado no meio Os cristãos sabiam. Mas os guardas talvez lessem tudo isso daqui e falaram, ih, velhinho tá doido. Deixa essa carta passar. Esse velho já tá bilulado das ideias já. Falando, misturando umas coisas aqui, falando de bicho, de ser, de dragão. Essa mulher não tá no seu... Meu Deus do céu, esse velhinho tá doido. Deixa essa carta passar. Mas os cristãos sabiam do que ele estava falando. O problema é que passaram-se os anos. Apocalipse é um livro que muita gente ao longo dos tempos começou a desenvolver um medo do Apocalipse, porque associa o livro Apocalipse à ideia dele. Quando fala de Apocalipse, destruição e tragédia. Tanto que às vezes acontece alguma coisa aí, até o que está acontecendo agora dessa pandemia aí, desse vírus, ou acontece acidentes muito graves, as notícias falam assim, um fato apocalíptico aconteceu. Associa Apocalipse à tragédia. E Apocalipse, embora narre tragédias por um motivo específico, ele não é um livro de tragédias. Ele é um livro de revelação, mas que tem alguns propósitos. Eu quero destacar 3 propósitos do livro de Apocalipse. Quero destacar 3 propósitos. Primeiro propósito do livro de Apocalipse. Ele vem mostrar a soberania de Deus. Tudo isso que está para acontecer, gente, em algum momento vai acontecer, nada está pegando Deus de surpresa. Nada do que vai acontecer vai ser algo que Deus vai olhar e falar, perdi o controle. O fato de ter sido escrito há 2000 anos, quase 2000 anos, no ano 100, né? E tudo isso ter sido previsto em detalhes tão vívidos, tão vivos, em detalhes minuciosos sobre as coisas do jeito que vão acontecer. Quando acontecer, se a pessoa tiver sabedoria e conhecer o Apocalipse, vai falar, olha, Deus acertou assim, ó. Isso mostra que o que estiver acontecendo, isso tudo que vai vir a acontecer no tempo, não está fora do controle de Deus. O primeiro propósito é mostrar que Deus continua no controle, é soberano e ele tinha tudo isso previsto e debaixo de suas mãos. O que isso nos traz para cristãos, para nós como cristãos? Devemos descansar. Podemos descansar, podemos confiar, podemos ter a certeza de que estava tudo programado. Fazia parte do plano de Deus desde o início. Não foi nada de surpresa. Nenhum meteoro caiu na Terra porque Deus deixou passar sem perceber. Sabe? Jogador dando olé no outro, a bola para cá e passa para cá. Satanás não mandou o meteoro na Terra porque Deus olhou para lá. Deus já avisou, e avisou como é que vai ser o meteoro. Já vou mostrar para vocês como é que vai ser o meteoro. Mostrar a soberania de Deus sobre a história e os acontecimentos é um dos propósitos de Apocalipse, para deixar todos os cristãos na certeza e na confiança de que, olha, calma, o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, o Criador, tem tudo isso previsto, está tudo sob os cuidados dele, e o que tiver que acontecer, pode confiar que ele vai continuar com o controle disso. Segundo propósito do livro de Apocalipse é mostrar que Deus está pondo um ponto final na história. Alguém aqui já se perguntou assim, tem tanta injustiça no mundo, tanta maldade, quando é que Deus vai pôr um fim nisso? Quando é que vai acabar essa corrupção, essa gente fazendo maldade?
Quando é que vai acabar? É aqui, ó. Apocalipse também tem um propósito de mostrar que existe um fim, existe um ponto final. As coisas não vão continuar acontecendo assim do jeito que estão, à torta direito e para sempre. Só que tem um detalhe. Tem gente que pensa que é só os que cometem grandes homicídios que vão ser condenados, né? A lista do Apocalipse fala de condenação para mentiroso, viu? Para avarento, sovina. A Bíblia fala de condenação para os homossexuais. A Bíblia fala de condenação para o ganancioso, para o arrogante e também para o homicida. Mas pastor, se até o mentiroso vai para o inferno e vai ser condenado, vai sobrar quem na terra? Quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e foi purificado de tudo isso que cometeu.